Abacuque 2, verso 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Na nova versão transformadora, esse verso é traduzido assim: Subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Queridos, o que um homem ou mulher de Deus faz diante da calamidade, o que um cristão faz quando a igreja, cidade ou nação estão numa grande crise, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O povo de Judá estava na pior calamidade, a pior calamidade. Era toda espécie de injustiça, imoralidade, idolatria. O que Abacuque sentiu? E o que ele fez? Como é que este homem de Deus reagiu? É interessante que Abacuque foi o único profeta que nunca falou com os homens. Abacuque só falou com Deus. Com Deus. O único profeta que nós vemos na Bíblia que nunca dirigiu uma palavra aos homens, mas falou intensa e apropriadamente, falou zelosamente, apaixonadamente com Deus e somente com Deus. Queridos, é engraçado que agora parece ter muito mais evangélico orando pelo Brasil, se preocupando em orar pelo Brasil. Será que o motivo é a pandemia? Será que o motivo é a crise sanitária e econômica? A calamidade que levou Abacuque a orar já assola o Brasil há muito tempo. Muito mais do que a pandemia, nós devemos nos preocupar e deve ser objeto da nossa oração a corrupção endêmica no nosso país. Muito mais do que a pandemia, deve nos preocupar e deve ser objeto da nossa oração a escalada do totalitarismo nesse país. A perseguição ao governo federal, o terrorismo antifa, o flagelo horroroso do terrorismo atinge a nossa nação. Mais do que a pandemia, deveria nos preocupar, deveria ser objeto da nossa oração, acima de tudo, a perdição espiritual do nosso povo. Porque, queridos, tudo isso, a corrupção, o totalitarismo que cresce na nação, a perseguição ao governo legitimamente eleito e que é a escolha da maioria do povo brasileiro, o terrorismo e a perdição espiritual do nosso povo, tudo isso é problema espiritual, é problema moral. Pandemia é problema sanitário, físico, social. Isso que eu citei são problemas espirituais, são problemas morais,
o que é a desgraça de uma nação. A Bíblia diz: o pecado é o opróbrio dos povos. O pecado é a calamidade dos povos. O pecado é a vergonha. O pecado é a ruína dos povos. Nós estamos orando como Abacuque orava? Você está orando como Abacuque orava? Amados, do que o profeta está falando nesse texto, nesse versículo que lemos? Do que é que o profeta está falando aqui? Veja bem, a cidade de Jerusalém era protegida por uma alta muralha. E em cima da muralha ficavam as torres. Ou seja, ficavam as torres de vigia, as guaritas, para vigilância. E dali o atalaia, ou o sentinela, conseguia ter uma visão sem igual. Dali o atalaia conseguia saber o que ou quem se aproximava da cidade. E conseguia, então, avisar, alertar o povo, e principalmente as autoridades da cidade. Uma outra passagem que vai nos dar um entendimento melhor desse fato é Isaías. Abre sua Bíblia, por favor, bem rápido, marca Abacuque. O texto de Isaías 21, 6 a 9 diz assim, escute aí, acompanhe na sua Bíblia. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, com grande atenção. Verso 8. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente. Durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Verso 9. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Olha aqui, queridos, quais eram as características de um atalaia, ou de um sentinela de Israel? Quais eram as características dele? Ele enxergava suficientemente, ele enxergava de modo privilegiado, ele via muito melhor do que outras pessoas, por causa da posição que ele estava. Versos 6 e 7. Ele escutava diligentemente, escutava melhor. Verso 7, parte B. Ele esperava persistente e pacientemente. Verso 8. Ele anunciava eficazmente o que ele via. Ele dava a informação precisa. Verso 8 e 9. E principalmente, irmãos, o atalaia tinha certeza, ele tinha convicção de que o seu trabalho, isto é, a sua vigilância, não era em vão. Ele sabia que, hora menos hora, ou dia menos dia, alguém viria em direção à cidade. Ou viria um invasor, ou um mensageiro, ou alguém que tinha saído da cidade e estava retornando, ou algum outro tipo de visitante, mas ele sabia que o seu trabalho não seria em vão. Ele tinha que ficar atento, ligado, com os olhos no horizonte, porque alguém viria. E ele então cumpriria o restante da sua função. Ou seja, não haveria frustração nenhuma do trabalho do atalaia. Alguma resposta ele teria. E seria a resposta maravilhosa, excelente, que compensava todo o seu esforço, toda a sua vigilância, toda a sua dedicação, e beneficiava centenas ou milhares de pessoas. Então, principalmente o atalaia tinha essa característica, a certeza da resposta.
de que o seu trabalho não seria em vão. Queridos, o que Abacuque está declarando nesse texto? Ele está dizendo que seria um atalaia espiritual na oração. Ele está dizendo, eu serei um sentinela espiritual em oração. E assim ele nos ensina algumas lições preciosas sobre o que é oração. Em primeiro lugar, escute para você repetir comigo. Oração é subida. Todos juntos? Oração é subida. Verso 1, parte A. Abacuque 2:1. Parte A. Vamos falar juntos? Por-me-ei na minha torre de vigia. Aleluia. Por-me-ei aonde? Na minha torre de vigia. Irmãos, aonde ficava a torre de vigia? Obviamente ficava em cima. Ficava no alto. Então, quem estava na torre de vigia tinha uma visão imensamente privilegiada. Estava numa posição elevada, privilegiada. Quem estava na torre de vigia podia ver bem melhor do que os outros, tinha muito mais benefício do que os outros. Queridos, o que o Espírito Santo está nos dizendo aqui? Quem recorre a Deus não está descendo, está subindo. Quem se ajoelha diante de Deus está indo para cima e não para baixo. O que o Espírito Santo está nos dizendo aqui? Quem vive em oração tem muito maior possibilidade de ver mais longe, ver mais claro. Quem vive em oração tem muito maior possibilidade de crescer, acertar, vencer em todos os sentidos. Preste atenção, por que derrotas? Por que derrotas? Por que perdas? Por que prejuízos? Por que problemas terríveis? Às vezes na nossa vida, na nossa família, e na igreja, e na nação. Porque muitas vezes nós somos vagarosos, negligentes, omissos quanto ao chamado de Deus para a oração. Porque talvez muitas tristezas, decepções, perdas, derrotas mesmo na nossa vida. Porque não somos diligentes na oração. Não cremos na oração. Não cremos. Não temos disciplina para orar. Não temos perseverança em orar. Não temos prazer em orar. Não damos prioridade à oração. Deus, irmãos, acima de tudo, chama um filho dele para ser uma pessoa de oração, uma mulher de oração, um homem de oração. Deus, acima de tudo, chama uma criança, um jovem cristão para ser uma pessoa de oração, para ser um adolescente de oração. Lembre disso, você quer seguir a Cristo sem vida de oração? Desista. Você quer realmente seguir a Cristo? Você quer realmente vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mundo? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser bênção? Você precisa ser uma pessoa de oração? Você quer crescer, acertar, subir? Você precisa ser pessoa de oração. A oração é a melhor escada para a subida moral, espiritual, emocional. Você quer uma verdadeira subida na sua vida? Em segundo lugar, o que é oração? O que nós aprendemos com o profeta Abacuque? Fale comigo. Oração é retiro. Todos juntos? Oração é retiro. Ou seja, é impossível orar sem se retirar.
O elemento fundamental, essencial da oração é retiro. Verso 1, parte A. Leia comigo ainda. O que ele diz? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Para fazer isso, para subir, Abacuque tinha que sair. Ele tinha que se retirar. Ele tinha que ficar sozinho. Preste atenção, querido. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Eu sairei do meio das pessoas. Eu irei para a minha torre de vigia espiritual. Abacuque não era um sentinela literal. Espero que você esteja entendendo. Ele não era um atalaia de Israel, literalmente falando. Ele está dizendo que ele era e que ele seria um sentinela espiritual. Um atalaia espiritual. E se a sua torre de vigia era a oração. Ele está dizendo, eu sairei do meio das pessoas, eu irei para a minha torre de vigia espiritual e eu ficarei sozinho com Deus. Queridos, não há vida de oração no meio da multidão. Aprenda isso, lembre disso. Não há vida de oração no meio da multidão. Não há vida de oração se você não quer por um tempo, se você não se dispõe por um tempo a se isolar do marido, do filho ou dos filhos, da esposa, dos amigos e de qualquer outra pessoa. Não há vida de oração se você não quer se isolar. Você não pode ser uma pessoa de oração se você não suporta o isolamento. Você não pode ser uma pessoa de oração se você não ama o silêncio. Você não pode ser uma pessoa de oração se você deseja sempre estar rodeado das pessoas, falando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Esta é a razão porque muitos crentes não oram. Eles não suportam a santa e bendita solidão. E não há oração sem solidão. Você e Deus, que é só uma pseudo-solidão. Abacuque disse, eu vou me retirar. Eu vou ficar sozinho. Eu vou falar com Deus e permitir que Ele fale comigo. Oração é retiro. Oração, queridos, é ir para a torre de vigia. A sua torre de vigia pode ser o seu quarto, pode ser o seu banheiro, pode ser o seu escritório, pode ser a sala da sua casa. A sua torre de vigia pode ser a sua madrugada, ou o seu meio-dia, ou o mato, ou qualquer outro lugar e horário, mas você precisa ir para lá. Veja o que diz esse texto. Depois você leia lá na sua casa. Lucas 5, 15b e 16. Diz assim. Se você puder, anote, depois você leia. Lucas 5, 15b e 16. Olha o que diz o texto. Grandes multidões afluíam para ouvir Jesus e serem curadas de suas enfermidades. Isso significa que Jesus tinha muito compromisso e muito serviço, como eu e você. Mas apesar disso, olha o que diz o verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aleluia. Ele, porém, fazia o quê? Se retirava para lugares solitários e orava. Queridos, se o próprio Jesus precisava se retirar e orar, imagine eu e você. Dizer que nós não conseguimos fazer isso, que nós não temos tempo, é mero pretexto
e até mundanismo. Terceiro lugar, oração, fale comigo, oração é confiança. Todos juntos? Oração é confiança, convicção. Oração é confiança, mais no sentido de convicção. É você estar certo de que algo vai acontecer. É aquilo que está em Hebreus. A fé é a certeza. A fé é a convicção. Oração é confiança, é convicção baseada na palavra de Deus. Verso 1, parte A ainda, ele diz: colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver. Irmão, se tem algo que o profeta expressa nesse verso, é a sua confiança, convicção, certeza de que Deus ouvirá e de que Deus atenderá a sua oração. Isso aparece nas palavras fortaleza, vigiarei e para ver. Então, meus queridos, isso quer dizer que a verdadeira oração é uma entrega que confia e descansa em Deus. A verdadeira oração é uma entrega que confia e descansa. Confia e descansa na certeza de que Deus cuidará do assunto. Abacuque tinha um problema. Ele tinha uma aflição. Ele tinha um conflito, ele tinha uma crise, ele sofria uma dor. Mas ele levou isso a Deus. E ele ficou tomado de convicção, de confiança e certeza que Deus trataria do assunto. E se você ler o livro, você vai ver que Deus tratou. Deus resolveu. Eu creio que o Dr. Martin Lloyd Jones falou tudo que nós precisamos ouvir no momento acerca desse ponto. Por isso, ouça atentamente o que ele diz. Preste atenção aí. Não é aqui, precisamente, onde nos desviamos, temos uma perplexidade, não encontramos satisfação e não sabemos o que fazer. Talvez o problema seja o que fazer com a nossa vida, ou pode ser alguma situação que nos confronta, a qual envolve uma decisão difícil. O que acontece com tanta frequência é isto: ajoelhamos-nos e contamos a Deus o que nos preocupa, dizemos-lhe que não podemos solucionar a dificuldade, que não podemos entender, e pedimos-lhe que trate do problema e nos mostre o seu caminho. Então, no momento em que nos levantamos, começamos a preocupar-nos de novo com o problema. Ora, se fazemos isto, não há razão para orar. Se levamos o problema a Deus, devemos deixá-lo com Ele. Não temos o direito de continuar preocupados. Se ajoelhado, o indivíduo contou a Deus que havia chegado a um impasse, que não podia resolver o problema e que o estava transferindo para o Senhor, então tente deixar a dificuldade com Ele. Nunca devemos permitir que uma dificuldade nos leve ao fundo, que um problema nos trancafie. Abacuque olhou para Deus e parou de olhar para a sua dificuldade. Essa é a verdadeira base da paz espiritual. Não importa qual seja a causa, nunca nos deixemos estar ansiosos e nunca nos deixemos sobrecarregar e desgastar pelas preocupações. Aliás, foi isso que o apóstolo Paulo disse, queridos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições pela oração e pela súplica. E a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nunca devemos ter esse cuidado ansioso, que não só é espiritualmente paralisante, como também fisicamente debilitante. Isso está no livro do Dr. Lloyd Jones, páginas 40 a 42. O livro do temor à fé, o livretinho, chamado do temor à fé. Queridos, lembrem disso, lembrem, oração é confiança, é convicção, é certeza de que Deus virá ao nosso socorro. Deus nos dará a sua ajuda, Deus nos dará a sua graça, Deus entrará com poder e providência na nossa vida, ou em qualquer situação pela qual estamos orando de verdade. Deus agirá, Deus intervirá. E essa confiança, essa convicção envolve uma entrega confiante e que descansa em Deus. Quarto lugar, ouça para você repetir, oração é expectativa. Todos juntos? Oração é expectativa. Verso 1, parte B, diz assim: vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Aleluia. Vigiarei para ver o que Deus me dirá. Olha bem, o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Ele não diz, eu vigiarei para ver se Deus me dirá alguma coisa e se eu terei uma resposta. Não. Ele diz, eu vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei. Abacuque tem convicção da resposta de Deus. Por isso ele está cheio de esperança e de expectativa em Deus. Meus irmãos, por que muitas vezes nós oramos, mas não esperamos em Deus? 3 possíveis razões. Primeiro, nós oramos, mas não esperamos, porque estabelecemos o tempo em que Deus deve nos responder. A gente ora, mas logo que termina de orar, já não tem esperança, não tem expectativa da resposta divina. Por quê? Porque nós queremos que seja hoje. Nós falamos, não, Deus tem que responder hoje. Ou Deus tem que falar, me dar a solução nessa semana. Ou pelo menos Deus tem que agir nesse mês. Não é? E não é assim, você vai ver aí no verso 3. Abacuque 2:3. Deus diz, a visão vai se cumprir. Deus respondeu, você vai ver no 2, que já começa dizendo, o Senhor me respondeu e disse. Só que Deus disse também que tinha um tempo determinado, exato, preciso, que a resposta viria. Mas nós oramos e perdemos a esperança, porque queremos estabelecer o tempo que Deus deve nos responder. E como o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso, nós desistimos de esperar. Segunda razão que oramos e não esperamos, é porque, preste atenção, não fique desligado. Porque oramos e não esperamos? Porque estabelecemos a forma ou maneira que Deus deve nos atender. Primeiro, estabelecemos o tempo, né? Segundo, estabelecemos a forma ou a maneira. Deus, o Senhor precisa me atender assim. Se Deus não me atender dessa forma que o meu coração deseja e já cogita, então eu não vou ter esperança. Não vou esperar a resposta. E como muitas vezes Deus não faz o que queremos, nós perdemos a expectativa. Terceira razão que oramos e não esperamos é porque não prestamos atenção
nas diferentes formas que Deus pode nos responder. Você está entendendo? Por que que nós oramos e, em vez de descansar em Deus, de confiar e de nos regozijar, e já dar graças a Deus pela resposta, nós ficamos aflitos, sem expectativa e sem esperança, mesmo tendo orado, é porque não prestamos atenção nas diferentes formas que Deus pode nos responder. Talvez Ele até já nos atendeu, mas nós não percebemos a resposta, porque não estamos ligados, não estamos atentos. Deus já agiu, já falou, já resolveu. Deus já disse o que a gente precisava saber, ou já fez o que a gente precisava que Ele fizesse. Mas como nós estamos desatentos, a gente não percebe a resposta. Por isso, querido, medite nessa palavra que está aí no meio do versículo, vigiarei. Qual é a palavra? Vigiarei. Ela também fala da atenção, dos olhos abertos espiritualmente, que devemos ter depois que oramos sobre alguma situação. Meu irmão, você tem orado e esperado em Deus? Ouça isso, ouça isso. Nada revela tanto o caráter de nossa fé, como o que faremos depois de havermos orado. Os homens de fé não somente oraram, mas esperaram respostas às suas orações. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Abacuque tinha fé. Ele confiava realmente em Deus. Por quê? Porque ele esperava a resposta. Ele sabia que Deus ia atender. Ele estava cheio de expectativa. Então, escute isso de novo. Nada revela tanto o caráter de nossa fé, como o que faremos depois de havermos orado. Os homens de fé não somente oraram, mas esperaram respostas às suas orações. A esperança da resposta é o teste da nossa fé. Finalmente, amados, o que é oração? Vamos falar juntos? Oração é coração. Fale comigo. Oração é coração. Tanto que a diferença entre uma palavra e outra é só uma letra. Oração é o quê? Coração. Olha aqui que Abacuque diz no final. E que resposta eu terei à minha queixa. Presta atenção. E que resposta eu terei à minha queixa. Pois você lê em casa. Abacuque 1, 2 a 4 e 12 a 17. Onde o profeta apresenta a sua queixa. Abre o seu coração a Deus. Por que eu digo que oração é coração? Porque, queridos, onde não há autenticidade, onde não há franqueza, não há verdadeira oração. Onde não há uma total transparência do nosso coração, não há verdadeira oração. Onde o nosso coração não é exposto a Deus, o nosso íntimo, a nossa realidade interior, com as suas belezas ou com as suas misérias, não são, essa realidade não é exposta a Deus, não há oração verdadeira. Você lembra de Ana? Por que Ana verdadeiramente orou? 1 Samuel capítulo 1. Diz o texto que não saía a palavra da sua boca. Por isso o bendito achou que ela estava embriagada. Porque Ana só no coração falava. Só no coração falava. Então, às vezes, a oração não, a oração não é verbal, não é vocalizada. Não tem uma voz física na oração. Porque a verdadeira oração é a voz do coração. Não é a voz da nossa boca.
é a voz do nosso coração. Oração é você expor a Deus o que você realmente é. Oração é você expor a Deus o que você pensa, sente, deseja. Oração é você expor a Deus seus conflitos, temores, angústias, frustrações. Oração é você levar a Deus todos os seus questionamentos. Você já sabe que perguntar não ofende. Se tem alguém que perguntar não ofende, é Deus. Deus não se ofende com as nossas perguntas. Agora você precisa ficar certo, e isso é muito claro, que sinceridade, franqueza diante de Deus não significa irreverência, insolência, exigência, e muito menos blasfêmia. Se Abacuque é um exemplo do que é questionamento legítimo, do que é fazer questionamentos legítimos a Deus, Jonas é um exemplo de como não se deve questionar a Deus. Jonas, nos seus questionamentos a Deus, o profeta Jonas, cometeu esses 3 pecados aqui: irreverência, insolência, exigência. Isso não é abrir o coração a Deus. Isso é pecado. Isso não é questionamento legítimo. Mas oração, irmãos, oração precisa ter franqueza, sinceridade, autenticidade. Oração tem que ter transparência. E também pode ter desabafo. Veja 2 exemplos de pessoas que apresentaram suas queixas a Deus. Depois você leia na sua Bíblia o Salmo 13, 1 a 3. Salmo 13, 1 a 3. O autor diz assim, dirigindo-se a Deus, ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Note que 4 vezes o homem de Deus diz: até quando? Nessa passagem. E um outro texto é Lamentações 5, 19, 20 e 22. Lamentações 5, 19, 20 e 22 diz assim: Tu, Senhor, Jeremias falando com Deus, Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecierias sobremaneira contra nós? O profeta está expressando as suas angústias, suas frustrações, suas decepções. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? 4 vezes ele faz essa pergunta. Agora, irmãos, é claro que oração não pode ser, uma oração verdadeira, não pode ter só queixa ou reclamação. Se há queixa e reclamação, se há em Deus espaço para a nossa queixa, para a nossa reclamação, o louvor e gratidão são muito mais apropriados a Ele. Então a nossa oração não pode ter só queixa e reclamação. Tem que ter também muito louvor, muita gratidão ao Senhor. Você sabe que as situações pelas quais, as questões pelas quais você pode se queixar, reclamar diante de Deus, existem.
Mas há muitos outros motivos e razões para você louvar e dar graças ao Senhor. Então, a pessoa que ora de fato, ela não fica só lamentando, só lamentando, só lamentando, só se queixando, só questionando a Deus. Ela também louva, ela também dá graças. Ela também expressa o seu descanso e a sua esperança em Deus. Então a oração tem que ter muito louvor e gratidão. Mas o questionamento e a lamentação são legítimos quando eles fazem parte da nossa experiência interior. Então nós sabemos o que é oração. Aprendemos com Abacuque o que é orar. Concluindo, o que é orar? Primeiro, oração é subida espiritual. Espiritual. Segundo, oração é retiro para estar a sós com Deus. Terceiro, oração é confiança, convicção de resposta do Senhor. Quarto, oração é expectativa da resposta divina. E em quinto lugar, oração é coração, ou seja, é o compartilhamento com Deus da nossa realidade interior. Meu irmão, como Abacuque, você já é uma pessoa de oração. Como Abacuque, você ora de fato. Mas uma outra pergunta é: quem pode orar? Quem realmente pode orar? O requisito fundamental para um ser humano orar é este. Não pode faltar isso. Se faltar isso, nem pense em ser uma pessoa de oração, em agradar a Deus com a sua oração, em receber as melhores bênçãos de Deus por meio da oração. Se faltar esse requisito, você não pode realmente orar e agradar a Deus e ser abençoado por Deus com a sua oração. O requisito é ter Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ter Cristo como seu único Senhor e Salvador. Veja o que diz esse texto. Preste atenção. Porque Cristo é fundamental para uma verdadeira oração, para ser uma pessoa de oração. Para orar de verdade, porque Jesus Cristo é fundamental como o nosso Senhor e Salvador. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim. Escute aí, Hebreus 10, 19 a 22. O escritor diz: irmãos, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quem não está debaixo desse sangue, então não pode entrar no Santo dos Santos celestial. Não pode orar. Temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Todos os caminhos dos ídolos, dos santos, das religiões, das obras humanas, todos esses caminhos são velhos, são ineficazes, são falidos. Cristo é o novo e vivo caminho. Seu corpo transpassado na cruz, seu sacrifício eficaz pelo pecador. Esse é o caminho da oração vitoriosa, da oração abençoada. O novo e vivo caminho. Verso 21. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, que é a igreja, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé. Louvado seja Deus. Sem Cristo você não tem Deus. Está vendo esse versículo?
que está dizendo? Sem Cristo você não tem Deus. Sem Cristo você não tem vida eterna. Sem Cristo você não tem perdão e paz de Deus e com Deus. E sem Cristo você não tem as bênçãos da oração. Então eu espero e oro para que agora mesmo você se arrependa dos seus pecados. Se arrependa verdadeiramente. Creia no Senhor Jesus Cristo. E tenha também mais essa gloriosa bênção, que é orar e ser abençoado, infinitamente abençoado pela oração, como foi esse homem de Deus chamado Abacuque.